Está começando mais um Sociedade em Ação. Nesta quinta-feira, eu, Jordana Eutz, junto contigo, vou conhecer mais uma pessoa engajada em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Hoje vamos conversar com Kathleen Pacheco, ela que é presidente do Instituto Arca. Oi, Kathleen, muito obrigada pela tua presença. Tudo bom, obrigada. Eu que agradeço o convite, fico imensamente honrada e grata de ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais da causa. Hoje a gente vai falar da causa animal, porque a Kathleen, como eu falei, é presidente do Instituto Arca. A gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho tão importante que eles têm para o município de Campo Bom neste primeiro momento. Então, quero começar sabendo por que Instituto Arca. Bom, a Arca foi um nome votado, na verdade, né? A Arca, o nome escolhido, ele vem de um contexto de uma história bíblica, né? A Arca de Noé. Então, esse aí é o fundamento de a gente ter escolhido o Instituto Arca. A Arca de Noé, historicamente, né, biblicamente, conta a história do resgate de um casal de animais por espécie, né, na época do dilúvio, para que se desse continuação à espécie. Então, quando a gente estava escolhendo os nomes, nós pensamos, a gente precisava de algo curto, fácil de memorizar, e quando veio nas votações o nome Arca, pelo contexto e pela forma como ele se apresenta sonoramente, ficou decidido que seria isso. E um baita de um significado. Falando do Arca, então, qual é o trabalho do Instituto? Tem uma sede, onde fica localizado e quantos anos já de trabalho? Tá, nós começamos em 2018 como uma empresa organizada, digamos assim, né? O trabalho da Arca, ele é todo voltado à proteção animal, né? Inicialmente de Campo Bom, mas enfim, quando a gente recebe chamados de outras localidades, a gente acaba indicando onde pedir socorro. Mas em 2018 se formalizou de forma organizada um CNPJ de uma ONG de proteção animal. Então, hoje a gente tem uma sede onde funciona como uma casa de passagem para os animais que são recolhidos, né, em situação de vulnerabilidade, enfim, animais feridos, onde eles se recuperam, mas a gente também tem uma sede administrativa para receber doações, enfim, para conversar com quem tem necessidade de saber mais, para não sempre enviar até a sede que fica numa zona rural, né? Então, a gente está falando de uma ONG, como uma ONG sem fins lucrativos. Tudo vem de doação. Kathleen, a gente está mais de um ano numa pandemia, né? Onde acredito que vocês anualmente tinham diversas ações como forma de arrecadar valores para reverter na causa animal. Então, estamos na pandemia há mais de um ano. Como foi os impactos da pandemia para vocês? Mais animais abandonados, mais gente pedindo socorro, como foi essa causa? Para nós foi uma mudança drástica, assim, de movimento do que a gente vinha fazendo. Porque como tu falou, uma ONG que sobrevive 100% de doação, nós trabalhamos muito enquanto voluntários, fazendo diversas ações, né, com recurso humano, com pessoas que se voluntariam para que a gente faça eventos na rua, para brechó, enfim, para diversas ações que exigem não distanciamento, digamos assim. Sim, e aí, quando entrou a pandemia, com cuidados, máscara, tudo, que os comércios foram fechados, a gente foi diretamente impactado financeiramente, em primeiro lugar, né? Porque a arrecadação praticamente por completo, a gente não podia, né? Estávamos impedidas de trabalhar, então não tinha como a gente ir para a rua, e novas soluções precisaram ser buscadas para suprir essa quebra de caixa, né? Mas fora a questão financeira, que nos impacta diretamente, nós também tivemos com certeza um aumento de abandono, embora eu ouvi notícias de que primeiro ano de pandemia as pessoas estavam mais sensíveis, estavam mais em casa, queriam um bichinho e tal. O que acontece com a nossa realidade hoje na Arca? Nós temos uma leva de animais que são o que a gente brinca assim, brinca não, porque é uma situação muito séria, muito complicada, mas de não adotáveis. São animais com sequelas de atropelamento, são animais de grande porte, são animais, enfim, com alguma deficiência, com problema de comportamento, que todos que chegam até lá, eles têm alguma coisa especial. Então, ele não é o bichinho que a pessoa que quer adotar em meio de pandemia, como uma companhia dentro de casa, no sofá. Esses não são os animais que a gente tem lá hoje. Então, o segundo grande impacto para nós foi a falta de adoções, né, pelo estilo de cães que a gente tem hoje abrigado. Isso para nós gera uma dificuldade, porque assim, se eu
não tenho adoção, o custo se mantém alto, o custo fixo. Se eu não tenho entrada financeira e o custo da entrada financeira se mantém baixo, nós somos uma empresa em falência. A gente gasta muito e ganha pouco. Então, para nós, a pandemia veio arrasando com tudo e fez com que a gente tivesse que se movimentar de diversas outras formas, que a gente vem tentando ainda hoje buscar soluções alternativas. Um dos motivos do meu agradecimento de estar aqui é porque eu enxergo também essa oportunidade como mais uma porta para a gente falar um pouco do trabalho, falar das necessidades, né, que são tantas. E eu comentava com a Jordana em bastidores que nossas necessidades são muitas, nossos voluntários são poucos. Então também é uma conta que não fecha, né? Então, complicado. A gente teve que se reinventar, acho que todo mundo, né, teve que se reinventar em meio a essa pandemia, mas eu sei que vocês tinham ações antes da pandemia. Como vocês readaptaram essas ações, né? A tecnologia veio para ajudar. A tecnologia sempre esteve aí, né? Acho que agora a gente percebeu que ela é uma ferramenta que pode muito mais ajudar do que atrapalhar, né? Como foi essa adaptação das ações e quais as ações que no momento são as que estão segurando, assim, a instituição? Então, a gente recentemente fez uma live de adoção, o que mudou bastante, a gente nunca tinha feito, então uma primeira live de adoção foi bem desafiador, mas foi a única alternativa que nós encontramos de buscar por mais adoções, uma vez que a gente não pode fazer feira, os cães são doados em feiras na rua, né? Então envolve, além de toda a logística envolvida nisso, envolve contato humano, envolve sim um evento ao redor disso que não está liberado para que seja feito. Então a gente fez uma live, foi uma saída. Outras saídas que a gente tem buscado é trabalhar muito com venda de alimento. Então a gente faz o dia do pastel, o dia do X, o dia do cachorro quente, a feijoada. A gente faz algumas coisas relacionadas à alimentação, porque mesmo em meio de pandemia, esse é o tipo de coisa que o pessoal não parou de consumir. Sim. Então é mais fácil tu adquirir um cartão, né, de um alimento e tu ir até o local da entrega, só buscar naquele dia. E assim, tem todo um cuidado ao redor disso, poucos voluntários, fila com... A gente procura não gerar fila, a gente entrega nos carros, um drive-thru. Então, essa também foi uma alternativa que a gente tem buscado. E claro, né, aí também é uma coisa que a gente tem trabalhado para tentar envolver mais mantenedores fixos, né? Empresas, pessoas que tenham condições de estender a mão nessa época, né, de tão difícil, que se comprometa com um valor fixo por mês. Porque as ações, elas são esporádicas, elas são de acordo com o que a gente tem braços para fazer, mas os animais comem todos os dias, né? Então, eu não posso depender de conseguir mobilizar uma ação, de conseguir voluntário e tal, porque o recurso, ele é necessário diariamente. Não dá para esperar o saco de ração terminar, né? A fome não espera. Né? E quem não pode, então, adotar, pode apadrinhar, né? Falando em números, em braços que tu comentaste, né? Os braços que trabalham. Eu quero saber quantos voluntários vocês têm atualmente no Instituto e quantos animais esperam por um lar. Então, a gente tem mais animais do que voluntários. Acabei de dar uma olhada no grupo ali, uma atualizada, a gente está com 24 voluntários, né? São voluntários que nem todos são ativos em ações externas, então acaba que pega um pouco quando a gente vai fazer uma ação na rua, uma live, a falta de braços para apoiar isso. Mas então nós temos 24 voluntários e 32 animais. Já é impossível uma feira de adoção, porque para adoção a gente precisa, tipo, um voluntário para no máximo dois animais. Então, fora a organização, fora a fotografia, fora toda a estrutura que um evento exige, né? Hoje é esse o número. E esses, não só cães, a gente tem ainda uma ninhada remanescente de gatinhos que estão lá, 2 meninas, 2 gatinhas. Também exige um cuidado à parte, né? Separado, e aí entra um gancho da questão de que a gente não... Atualmente estamos caminhando para trabalhar apenas com cães. É porque a gente não quer, porque não tem afinidade com outros animais? Não, é uma questão de organização. Né? Eu tenho outras ONGs que trabalham com cães e gatos e eles ficam inclusive em sedes diferentes. Porque envolve todo um trabalho, não posso botar junto o cachorro e o gato. Às vezes tem cachorros que eu não posso botar, tem tipos de cachorros que eu não posso colocar eles juntos, né?
Então, hoje nós estamos caminhando para não ter mais... Não, a gente não recebe pedido de gatos, mas acaba não conseguindo atender. Acaba encaminhando, né, para outros órgãos. Isso. Falando em animais, em tipos de animais, né? Existe uma ignorância, pode-se falar assim, das pessoas por parte da adoção, né? De quem vai adotar, quanto a ter um animal com necessidades especiais, ou quanto a ter uma fêmea, um macho. É diferente esses índices de adoção e até mesmo de gato, né? Tu falaste que apesar de não ser o trabalho de vocês atualmente, vocês também têm gatos. A adoção de gato e cachorro, esse processo é diferente? Tu acha que o gato é mais fácil de ser adotado do que um cachorro e um cachorro normal do que um cachorro com necessidades especiais? Sim, para as duas coisas. É mais fácil, sim, a gente conseguir adoções de gatos. Não sei te explicar por que esse movimento, mas é mais fácil. Hoje as gatinhas que permanecem conosco, elas estão lá porque elas são FIV e FeLV positivo. É uma doença felina, é a AIDS felina, né? Então elas precisam cuidados especiais. E aí responde quase que a tua segunda pergunta de se é mais difícil. Sim, é mais difícil a gente conseguir adoções para animais especiais, então falando de cães e gatos, porque eles exigem um custo de envolvimento maior, um custo financeiro maior, tem toda uma questão que é diferente de tu adotar aquele bichinho, ou comprar, né? Que ainda a gente sabe que essa prática existe muito hoje. É muito diferente de tu adotar o cachorrinho pequenininho ou o gatinho de raça que vai ficar dentro de casa, sentadinho do teu lado no sofá, e adotar, sei lá, um cão que tem uma sarna demodécia, que é uma coisa que não tem cura, que vive em veterinário, que faz tratamento para pele, que banho constante. E a gente tem animais que são um alto custo para nós. Na verdade, hoje a ONG é composta quase que 100% por animais não totalmente saudáveis, né? Porque eles justamente estão lá porque eles foram recolhidos por algum problema que tinham na rua, que foram abandonados pelo dono por aquela situação. Então eles estão lá e a ideia é que eles ficassem lá num estágio de tratamento, recolocação numa família. Mas eles acabam ficando. É um processo muito demorado. É um processo né? demorado, engessa o trabalho. A gente sempre, ontem na live eu falei que quanto mais cães a gente consegue doar, mais espaço abre para que a gente faça um novo resgate. Então a importância da adoção para nós ela é essencial. Não só baixa o nosso custo, como ela dá a oportunidade de outro bichinho ser salvo, né? Sem dúvidas. Falando em resgate, eu quero saber de ti, tem a história de algum animal que vocês recolheram assim que chocou mais? Acredito que chegam animais em vários estados de abandono, de maus tratos, mas tem a história de algum animal assim que talvez esteja lá até hoje ou que já tenha sido adotado e que tu olhe para ele e pense, meu Deus, como o ser humano é capaz de fazer uma crueldade? Sim, então... eu acho que se tu fizesse essa pergunta para outras pessoas da ONG, cada um tem uma história diferente, né? Para mim, o que mais me chocou foi um caso quando a Arca estava nascendo. Eu não tenho nem bem certeza se a gente já tinha CNPJ, se nós já éramos uma ONG organizada. Mas nós recolhemos num bairro um cãozinho sem metade do rosto. Tanto que o caso me chocou porque ele teve que ser sacrificado. Não houve condição alguma de salvar ele. Ele cambaleava na rua não se sabe se foi um tiro, o que foi no rosto, só que era um machucado muito antigo e foi tomado por bicheira. Né? Então, nos fizeram um chamado de que tinha um cão cambaleando no meio da rua em um bairro. Quando nós chegamos lá, o carro que ele foi levado para o atendimento foi lavado mais de uma vez para tirar o cheiro de podre. Ele estava podre, ele agonizou, ele morreu sendo comido, né? Então, quando ele foi para o procedimento cirúrgico e foi feita uma raspagem aberta, os bichos já tinham tomado o cérebro dele. Não. Ele já não estava, ele não estava mais vivo ali quando a gente pegou ele. Ele era um cão agonizante, cambaleando. Então, não houve condição nenhuma de restaurar a saúde dele e tal. Isso saiu no jornal da cidade, foi uma repercussão, o cão do bairro tal, né? E com isso a gente veio a saber que ele tinha dono. E aí foi a minha maior frustração. Nossa. Porque eu não sei, eu cheguei a me arrepiar, enfim, porque eu não sei te explicar, assim, a sensação de
tu vê um animal na rua e tu não pode fazer nada por ele, tu, pessoa comum, que não trabalha com resgate, tu vê e tu, coitadinho. Já me choca também saber que muitas pessoas passaram por ele, ninguém abraçou Ninguém antes, fez falou, nada. deixa que eu resolvo. Porque ele estava assim há muitos dias para ter chegado naquele estágio. Então, primeiro, me chocou ninguém ter resolvido. Quando eu soube que ele tinha dono, me doeu mais, porque eu tenho animais. Meu cachorro tá com dor de barriga, eu fico pensando, meu Deus, não vou deixar ele sofrendo. Daí tu pensa, ele tinha um dono e o dono deixou ele sofrer, agonizar até morrer. Então esse foi o caso assim que me chocou. Tu acha que ainda existe muita ignorância por parte das pessoas por não conhecer os procedimentos legais quanto a maus tratos e quanto a pena para esses crimes? Ou ou existem as pessoas são más por natureza? As duas coisas, de novo, eu acho que sim, as pessoas são más. Eu me apavoro diariamente com o tipo de situações em que a gente, não só na causa animal, nas causas em geral, né? As situações, eu trabalho já com ações sociais há 15 anos. Então, antes de entrar na causa animal, eu já trabalhava com seres humanos e eu achei que seria mais leve, achei que seria menos tenso com os animais, acabei descobrindo que não é nada menos tenso. Mas sim... as pessoas são más por natureza, né? A gente trabalha para mudar isso e também existe um desconhecimento das leis, com certeza, até porque a questão da lei de maus tratos, né, ser um crime, ela vem avançando. Então hoje a gente teve recentemente, agora 2020, a aprovação da lei que estende o período de reclusão. Na verdade, a gente vê poucas prisões sendo efetuadas. Então, sim, a população ou o agressor se baseia, não vai dar nada, né? Mas hoje a situação tem caminhado para uma melhora diferente com relação a não ser punido quem comete um crime, né, de maus tratos contra um animal. Então a gente também não dá tempo de falar sobre isso, contextualizar todos os itens de maus tratos, enfim, o que é a lei, mas é legal convidar as pessoas a buscarem sobre isso no Google. A lei existe, a pena é de 2 a 5 anos, né? A gente só tem que saber como fazer valer uma denúncia e as pessoas não se intimidarem, né? Não serem omissas, ver uma situação de maus tratos, sabe de um vizinho que não alimenta, viu alguém maltratando, tem que denunciar. Então, o único recadinho que eu queria deixar, assim, para não tomar toda a nossa entrevista com relação à denúncia, tenha em mente que não adianta reclamar, precisa de prova. Então, o primeiro passo para fazer uma denúncia é tenha provas, fotografias ou filmagens, melhor ainda. Tenha endereços, placa de carro, endereço da casa em que o maus tratos acontece. E principalmente, de novo, prova. Não adianta a gente falar. Estando munidos disso, de provas e de informações a respeito do caso, daí a gente consegue levar adiante, fazendo um BO, indo até a Polícia Civil, Isso enfim. eu queria te perguntar, vai diretamente à delegacia e registra BO? Ou tem algum número específico? Liga para o SEMPRA da cidade? Como chega esse processo? São ações separadas, né? Os SEMPRAs das cidades faz um tipo de fiscalização, quando a gente vai direto com polícia é outra situação. Mas o cidadão comum que viu maus tratos, o passo a passo é sim, faz primeiro a prova, certifica-se de que tem todas as informações. É muito fácil porque tu nem precisa ir até uma delegacia, tu pode fazer um BO online. Bota lá no Google, delegacia online, vai aparecer, tu preenche tudo aquilo, imprime ou salva no teu celular e aí sim te encaminha a polícia ou liga. E aí entra uma outra questão, que tu viu maus tratos, e eu acho que grande parte das pessoas se inibirem é essa parte. Quando tu viu, tu registrou, tu fez o BO, aquele animal precisa ser retirado daquele local. E aí tu não tem onde botar. Tu não quer assumir a responsabilidade, entende? Sim. Então é mais fácil transferir. Mas você que viu tudo isso, registrou, fez BO, não tem como se apropriar da situação e resolver, contate uma ONG da sua cidade, fale com um vizinho que estaria disposto a ajudar,
para que o caso vá adiante, porque esse animal que foi feito um BO, às vezes é pior tu fazer a ocorrência e tu não tomar nenhuma providência, porque aquele dono pode matar aquele cão ou aquele animal, enfim, né? Para que o caso seja não. Então o melhor é resolveu denunciar, leva até o fim. Denuncia, recolhe, não pode recolher contigo, encaminha para uma ONG, mas busca ajuda, bota na internet, faz barulho, né? Vale destacar que não existe aquela de bateu uma vez no cachorro. Quem começa assim, começa batendo uma vez e daqui a pouco tá matando o animal do teu lado, né? O teu vizinho. Exatamente. E é um crime, tu não deixa de ser também Cúmplice. culpado, cúmplice de um crime. Tu falaste que trabalha 15 anos com ações sociais, né? Trabalhava antes com pessoas, agora com animais. Por onde vem esse gosto? Num mundo que a gente vive onde tem muita gente que olha pro seu próprio umbigo e não olha pro outro, né? Não olha pra frente, não olha pra comunidade. De onde vem essa tua vontade de trabalhar com causas sociais? Não estava preparada para essa pergunta, porque ela é uma pergunta assim, falar disso é falar de mim assim como pessoa. Eu fui uma pessoa que eu usufruí de ajudas, né? Eu fui uma mãe adolescente que vivi de cesta básica de igreja. Então, quando a gente vive uma realidade assim, de tu precisar de ajuda e tu consegue dar a volta nisso, eu acho que nada mais apropriado do que tu devolver isso que tu recebeu, né? Então, eu fui muito ajudada e tento devolver para a sociedade aquilo que eu recebi, né? Hoje eu tenho um filho de 19 anos que é um cara fantástico, mas porque a gente teve apoio. A gente teve apoio de pessoas que faziam ações sociais, né? Que levavam comida na nossa casa. Que, enfim, que a gente tinha onde pedir socorro quando precisava. E eu quis me tornar uma pessoa que pudesse servir de socorro para outras. Então, eu venho trabalhando aí nesse caminho há alguns anos, já passei por diversos tipos de trabalhos, trabalho com criança, trabalho com idosos, trabalho em capelania hospitalar. As pessoas nos hospitais, sem família, são muito solitárias, né? E às vezes tu recebeu uma visita de alguém que tu não conhece só para perguntar como tu tá. Muda tudo, né? Muda o dia daquela pessoa. Então existem, e aí fica o meu pedido de voluntários. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer ou como se engajar em alguma coisa para fazer algo a mais. Eu acho que todos nós, como seres humanos, como cidadão, tu tem a obrigação de devolver para a sociedade o bem que tu recebeu em algum momento, e se tu não recebeu, faz igual, contribui para um mundo melhor, um mundo diferente. Então, se tu não sabe como ajudar, precisa de um auxílio com relação a isso, faço questão de deixar minhas redes sociais aqui, o meu Instagram é Kathleen.Pacheco, você pode me chamar lá e dizer que tu tem vontade de ajudar em alguma coisa, eu posso te ajudar, te orientando com relação a isso. Se for a causa animal, que legal, fico muito feliz, a gente precisa lá na Arca. Se não for, fico feliz também e vou te ajudar, dentro das minhas condições, a indicar um trabalho bacana que eu possa fazer parte. Não é uma competição, né? É uma mão que ajuda a outra. Falando de voluntários, quem não pode ajudar financeiramente, assim, todo mês, né? Não pode apadrinhar. Tem outras formas de ajudar a Arca ou vice-versa, né? Quem não pode dar o dinheiro pode ir lá dar o seu tempo, e quem não pode dar o seu tempo pode dar dinheiro. Existem outras doações que podem ser feitas? Sim, a gente tem, assim, acho que o principal de tudo é ter vontade. Se tu tem vontade de contribuir de alguma forma, a gente vai encontrar uma forma disso acontecer. Pode, como tu mencionou, pode ser padrinho de um animalzinho. Eu me responsabilizo anualmente pelas vacinas do fulano. Eu quero dar mensalmente a ração do bichinho tal. Tu pode ser um padrinho de um animal lá dentro, tu pode ser um mantenedor da causa, do trabalho em si, porque a gente tem contas que não são direcionadas aos animais. O próprio aluguel do sítio, salário de caseiro, consulta veterinária, enfim. Então, a gente pode, esses mantenedores fixos são para suprir estes gastos fixos. Não estou bem financeiramente, não tenho como contribuir com grana. Você pode entrar em contato conosco e se engajar em alguma ação. A gente tem ações onde a gente vende cartões de alimentação, a gente tem pedágio que a gente faz, é 1 hora. Se tu não tem tempo para nada, não tem tempo e não tem dinheiro, mas tu tem 1 hora por mês para se engajar e fazer um pedágio solidário conosco. Mas tu não tem tempo, não tem dinheiro e tem vergonha. Tu fica lá só segurando a faixa, sabe? Então, quem quer ajudar tem um jeito. Se tu ficar lá só segurando a faixa, tu nem aparece. Eu preciso só dessa tua 1 hora por mês
fazendo isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, então sempre tem forma de ajudar. Fica de novo, então, um segundo apelo, quem quer ajudar especificamente a Arca, quer conhecer a nossa realidade, a gente também tem todo mês um encontro para novos voluntários. Mas tu não quer ser voluntário, só quer ir para conhecer o trabalho. Este mês de junho vai ser no dia 20, num domingo, às 2 da tarde. A gente se encontra num lugar de saída, assim, porque é uma zona rural, nem todo mundo vai conseguir chegar lá. Então, a gente tem um ponto de encontro. Você pode chamar no direct da ONG, Instituto.arca, depois se puder passar embaixo aqui. Já tá aqui embaixo, o nosso editor já botou aqui embaixo. Então tá, Instituto.arca, chama lá, diz que tu quer participar desse encontro, esteja conosco nesse dia, tu vai conhecer a ONG nessa reunião, nesse encontro. Eu sempre falo de todas as ações, como que é o nosso trabalho, além de conhecer a ONG, tu vai estar lá com 30 e poucos animais e vai com roupas que pode rasgar, a gente solta todo mundo para brincar, eles são mega carentes e essa também é uma ajuda. Tu não pode te envolver com mais nada, mas tu te disponibiliza para uma vez por mês fazer uma visita na ONG no dia desses encontros para brincar com os cães. Essa também é uma grande ajuda para nós. E quem não pode fazer nada do que a Kathleen falou, vai aqui a minha dica, tá? Seja um compartilhador das boas ações do Instituto Arca, seja pelo Instagram, pela página deles, da página de um amigo, do Facebook. Compartilhe as boas ações do Instituto Arca para que chegue mais pessoas e mais pessoas possam entrar nesta corrente do bem. Para finalizar, eu quero te perguntar se nesses anos, né, de animais passando por vocês fazem um acompanhamento de todos os animais que já passaram, como funciona o pós-adoção? Tá, então a gente faz sim, né, até já gerou desconforto para adotantes, então já fica o recado, se adotar um bichinho com a gente, sim, tu vai ser importunado, sim, a gente vai te chamar, sim, a gente vai querer saber, ver fotos da carteirinha dele. Então a gente faz um acompanhamento após a adoção, mais próximo nos primeiros anos, depois a gente acaba mantendo contato mais espaçado. Mas para nós é muito importante que o cãozinho, o animalzinho que foi retirado da rua de uma situação muito triste, ele tenha uma vida depois muito melhor do que a que ele já tem conosco. A gente já procura proporcionar o essencial para ele, comida, abrigo, longe da maldade, né? Então, você que quer adotar precisa dar o além, dar o carinho diário, que é isso que falta para um animal. Gente, abrigo, canil, ONG não é o lugar para manter esses animais. Eles precisam de uma família que dê atenção, né? A ONG nunca é o melhor lugar para ele. Então você vê um animalzinho na rua, vai lá e liga para a ONG, tem como recolher. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é, se tu puder, pega ele para ti, adota ele, trata ele, fica com ele, porque na ONG a gente providencia o essencial. O a mais, a brincadeira, o carinho, o cuidado, é só quando ele está dentro de uma família. E essa é a nossa luta, né? Reinserir esses animais que a gente recolhe em uma família. As redes sociais do Instituto, onde o pessoal encontra vocês? Facebook, Instagram e site. A gente tem um site bem bonito, acessem lá. Em todos esses, Instituto.arca, né? Face e Insta, e o site institutoarca.com.br. Lá tu vai ter mais informações, pode escrever, pode entrar em contato com a gente pelo direct, enfim, e principalmente pode participar dessa reunião onde a gente fala mais abertamente sobre as necessidades e atividades da ONG. Que dia é? 20 de junho, neste mês, sempre num domingo. Se eu falei errado, dia 20 não é um domingo, é no domingo ao redor do dia 20. Junho, então, tem reunião do Instituto Arca. Vão conhecer o trabalho da Kathleen e dos voluntários, um trabalho belíssimo. Eu adorei o nosso bate-papo, conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de vocês, da causa animal. A Vale TV está sempre de portas abertas para ti, para o Instituto Arca, e muito sucesso, que as pessoas adotem mais, né, Kathleen? Sim, Obrigadão. contamos com isso. Eu que agradeço. E a você, fica o nosso recado. Seja um voluntário do Instituto Arca, dedique uma hora do seu mês, uma continha em dinheiro, né? Toda quantia faz diferença. Às vezes é de 2 em 2 reais que a gente consegue lá um saco de ração, uma caminha melhor, um remédio, uma medicação. E compartilhe nas redes sociais para que essa corrente do bem chegue a mais pessoas. Muito obrigada novamente pelo carinho da sua audiência. Te encontro na próxima quinta-feira para mais um Sociedade em Ação. Até lá!